Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estudamos a obsessão nos seus mais variados graus e matizes. E estamos vendo apontamentos muito interessantes e profundos no livro Entre a Terra e o Céu, em que André Luiz nos traz, nos faz colocações, ele participa de orientações, colocações dos orientadores que nos alertam para as responsabilidades, talvez de pontos em que nunca havíamos pensado antes de nos chegarem esses aprendizados todos, né? A influência nociva que pode levar até a um infanticídio, e eles afirmam que acontece largamente nos lares, né? Cita ali especialmente mães irresponsáveis que acabam envenenando o leite materno, mães irresponsáveis que acabam entregando seus filhos sem cuidado nenhum a pessoas inescrupulosas, mães que são mais fêmeas do que mães, como eles falam, não é? Em que acaba muitas vezes inconscientemente cometendo infanticídio, porque as crianças não conseguem, quantas vezes, sobreviver a determinadas cargas contínuas de vibrações negativas que partem do próprio coração, da mãe, do pai também, evidentemente, né? E também das brigas que ocorrem entre os casais, né? E aquelas vibrações acabam muitas vezes adoecendo, quando não trazendo mais situações mais graves para a criança. E continuando então, Hilário, que acompanhava a conversação com extremo interesse, considerou: antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. É um pensamento natural, porque se o espírito é adulto, e adulto porque já teve N experiências na carne, né? Ao desprender-se do corpo, pode recuperar essa sua condição, esse seu cabedal, como espírito adulto, digamos assim, que todos somos. Mas sabemos, né, os estudos nos têm apontado justamente para esse período, e já temos comentado, esse período de transição, assim como a infância aqui na Terra, também existe a necessidade para a grande maioria dos que retornam crianças, a necessidade de um período de adaptação. Então, em muitas situações é o que acontece, esclareceu Blandina, afetuosa, quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a efeito a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira das criancinhas no colo maternal.
Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas, e por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por isso que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, uma vez que depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior pelo próprio aperfeiçoamento moral. Encantava-nos a exposição clara e simples de nossa interlocutora, cuja palavra tangia com tanta felicidade graves problemas da vida, com tanta facilidade, aliás. Não, felicidade. Então, encantava-nos a exposição clara e simples de nossa interlocutora, cuja palavra tangia com tanta felicidade graves problemas da vida. A Blandina de uma condição ímpar, né? Ali, dedicada, amorosa, junto das mãezinhas que falharam como mães, junto dessas crianças todas recolhidas no plano espiritual, nesses um dos tantos núcleos que acolhem as crianças, né? E que recebem as visitas dos pais, as visitas dos afetos, para saciarem a saudade e retornarem ao corpo recuperados, menos saudosos, mais felizes. Mas quando isso não é possível, quando ao invés de mais reconfortados, voltassem mais saudosos, não desejando a continuidade aqui junto dos outros, né? Desejando estar com aquele que para lá foi, então as recordações não são permitidas, né? Para que não haja o prejuízo, né? E continuando então, e tudo isso nós estamos vendo dentro do tema obsessão, porque estamos estudando o caso da obsessão entre a Odila e a Zulmira encarnada, a Odila no plano espiritual, né? A Odila, a primeira esposa, que fica furiosa, enraivecida, enciumada em relação a Zulmira, que por sua vez tem uma atitude muito cruel em relação ali ao enteado, ao filhinho do marido. Criou-se ali uma obsessão gravíssima. E o que nós estamos vendo agora é um preâmbulo antes de ser citado ali, porque essa equipe de socorro estava em visitação ao Júlio, que se encontra, o Julinho, que foi o menino que morreu afogado, né? Que se encontra nesse lar das bênçãos, mas a gente percebe claramente que eles aproveitam o tempo todo para o trabalho, para o aprendizado, e André Luiz nos relata, né? Ele enriquece todos os seus ensinamentos, tudo que ele nos traz de aprendizado com outras situações, né? Que acontecem paralelamente àquele fio da trama que ele está narrando. Continuando então, em suas fórmulas verbais, falando da Blandina, em suas fórmulas verbais, singelas e acessíveis, penetrávamos inquietantes enigmas da puericultura. Blandina sabia associar a compreensão e a graça, instruindo-nos com discernimento. Comovido diante das anotações que lhe definiam a valiosa posição cultural, ponderei. Usando semelhantes apontamentos, podemos entender com mais segurança os processos dolorosos das enfermidades congênitas e das moléstias insidiosas que assaltam a meninice no mundo. Sempre fui possuído
de aflitivo assombro à frente do mongolismo e da epilepsia, da encefalite letárgica e da meningite, da lepra, do câncer, na tenra organização infantil. E que dizer dos desastres irremediáveis, considerou Hilário com emoção. Nos desastres que arrebatam adoráveis flores do lar, deixando inconsoláveis pais e mães. Por vezes numerosas, procurei resposta às terríveis inquirições que nos atormentam perante corpinhos dilacerados nos hospitais de sangue, sem conseguir ausentar-me do escuro labirinto. Sim, exclamou a enfermeira bondosa. As reparações nos martirizam na carne, mas sem elas não atingiríamos o próprio reajustamento. Cada qual de nós renasce na terra, apreciou o ministro, agora o Clarencio falando. Cada qual de nós renasce na terra a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou de males que incorporamos nos tecidos sutis da alma. A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos ou conforme as nossas necessidades de redenção. Bem-humorado, acentuou. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial, né? Aqui tem uma nota, porque nós vimos, quando ele falou mongolismo, tem uma nota que vai ser colocada, que foi colocada no rodapé. Na época em que esta obra foi escrita, esse termo era comum, mas atualmente é considerado pejorativo ou preconceituoso. Síndrome de Down ou trissomia do cromossoma 21 é um distúrbio genético causado pela presença de um cromossomo 21 extra, total ou parcialmente. Então, já não se fala mais, né? As terminologias vão mudando. Aqui também, na outra nota, na época em que a obra foi escrita, esse termo era comum, mas atualmente é considerado pejorativo ou preconceituoso. Hanseníase, morfeia, mal de Hansen ou mal de Lázaro é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, também conhecida como bacilo de Hansen, que afeta os nervos e a pele, podendo provocar danos mentais, né? Então, as terminologias vão mudando no decorrer do tempo, né? E as notas, então, que são colocadas abaixo vão nos esclarecendo. Mas, continuando, então, o que estamos trazendo, que são ponderações assim muito pertinentes, né? Muito comum nós vermos ali tantas doenças que acometem criancinhas, tantos desastres, né? Que acabam levando os filhinhos, tirando os filhinhos tenros dos pais, e muitas vezes não se tem ali uma resposta, né? Mas nós espíritas sabemos, né? Mesmo os não espíritas, mesmo os cristãos de outras crenças, sabendo da imortalidade da alma e sabendo que Deus é justo, mesmo não tendo uma compreensão mais minuciosa, como muitas vezes nós
temos no estudo da doutrina, mas sabem, compreendem, né, que Deus é justo, então deve haver uma causa, né? Eu me lembro uma vez conversando com um espírito que despertava de um estado de idiotia, de loucura no plano espiritual. Ele tinha passado por um largo tempo nesse processo de debilidade mental enquanto estava na carne. E depois, no plano espiritual, as coisas, normalmente, nessas situações mais delicadas, elas não se dão de improviso, né? Terminada a prova da carne, já está tudo certo no plano espiritual. Não, há uma necessidade, né? Uma recomposição das ideias, um voltar à concatenação das ideias, todo um processo de reajuste, de uma nova adaptação, né? E ele, naquele momento, ali, através da psicofonia, que é a chamada incorporação, conversando ali com ele, ele disse que ele não sabia as causas que levaram-no a ter uma encarnação dentro desse quadro, dessa debilidade mental. Mas ele sabia que Deus era justo e que, portanto, a causa era justa. Então, independente de uma clareza mais profunda que se tenha das razões que justifiquem aquela situação, o importante é saber que Deus é justo, né? Continuando então, bem-humorado, né? O ministro continua. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Reparei então, com mais insistência, a figura suave de Blandina. Por que se dedicar a ela assim a trabalhos tão complexos? Não seria mais justo ouvir aquela conversação dos lábios da simpática Mariana que ali se achava junto de nós, em sua posição de matrona respeitável? Externei os meus pensamentos, perguntando com discrição à jovem o porquê da grave tarefa de que se incumbia. Blandina apagou a luz do sorriso, que lhe adornava o semblante como flor aberta que se fechasse de súbito. Pesado silêncio pairou no recinto. Mas, generosa e simples, adoçou a expressão fisionômica e falou quase conselheiral. Fui casada em minha última existência e somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças, contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. O assunto descambava para um círculo particular, que devia ser sagrado aos nossos olhos. Por isso mesmo, Clarencio fez mudo sinal para mim e a conversação foi canalizada para outro rumo. É a discrição necessária, não é? Quantas vezes temos que conter o nosso, não vamos nem chamar de curiosidade, ou até que pode ser curiosidade, mas muitas vezes é um interesse, né? Mas nós temos que ser discretos, nos contermos, para não revolvermos feridas em momentos desnecessários, não é? E continuando então, nós vamos vendo aqui que Hilário
aderindo à renovação da palestra, indagou da irmã Blandina se ela era a dirigente do parque em que nos achávamos, ao que ela informou com humildade. Não me atribua tamanho crédito. Tenho tarefas variadas aqui e alhures, entretanto sou mera servidora. O nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças, mas, sob os meus cuidados, permanecem apenas 12. Somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade, e conosco multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno da terra, aliás, ao retorno à terra, para a reintegração no aprendizado que lhes compete. Então, é um estágio que esses pequenos que abandonaram o corpo físico na infância, um estágio de preparo para o retorno ao novo corpo de carne. Comumente não demora muito. Comumente esses espíritos que partiram cedo retornam em menos tempo, né? Em não muito tempo, para um novo corpo de carne. Então, esses lares no plano espiritual que acolhem as crianças nesse processo de adaptação, de reajustamento, acolhem por sua vez as mães que de alguma forma não conseguiram sublimar a maternidade, não conseguiram doar-se aos filhos como seria o desejado. Então elas estagiam, tudo é aprendizado, não é? Não percebemos aqui na Terra muitas mulheres que desejariam ter filhos, mas por alguma razão nessa encarnação não acontece. E elas têm quantas vezes a oportunidade de dedicarem-se a filhos de outras tantas mães, né? Tanto nos cuidados às crianças, como professoras, como médicas que tratam de crianças, enfim, a espiritualidade tem os seus mecanismos para que nós consigamos nos aperfeiçoar, nos reajustar, naquilo que se apresenta para nós na encarnação. E a direção central? Estou aproveitando aqui esse aprendizado porque eu sei que é de interesse de todos nós, mas estamos caminhando para o eixo que é a obsessão, né? E a direção central, inquiriu meu amigo esmiuçador. Não reside aqui. O parque é uma das várias dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. No fundo, nossa casa é uma larga escola, dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os processos de habilitação espiritual funcionam conosco em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores. Mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de alfabetização? Como não? Falou nossa jovem amiga. Precisamos movimentar todas as medidas de despertamento espiritual ao nosso alcance. A cultura intelectual pode não ser condição básica de nossa felicidade. No entanto, é imperativo de engrandecimento de nossa alma. Quem não sabe ler, não sabe ver como deve. E sorrindo acrescentou: a evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. A inércia opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. O serviço é a nossa bênção.
Nesse instante, com referências tão sublimes ao trabalho, voltamo-nos instintivamente para a devotada Mariana que se mantinha silenciosa ao nosso lado. Estaria ela ligada ao compromisso de proteção à infância? A pergunta de Hilário desfechou com delicadeza fraternal. A pergunta que Hilário desfechou com delicadeza fraternal, respondeu polidamente: quanto a mim, coopero com minha neta nos serviços que nos foram conferidos aqui. Entretanto, a minha tarefa pessoal mais importante se verifica num templo católico, a que me vinculei profundamente quando de minha última reencarnação. Vejam que interessante. Essa Mariana, ela estava no lar das bênçãos, auxiliando a crianças que iriam reencarnar. Então, ela conhecia todos os mecanismos naturais das leis de Deus, né? O processo de reencarnação. Ele não pertence à religião, ele pertence à religião dos homens, ele pertence à verdade, né? Faz parte dos fatos. E ela conhecia, ela era lúcida, estava ali em trabalho, então claro que ela sabia. No entanto, ela se dedicava, como ela acabou de dizer aqui, que a tarefa mais importante dela era num templo católico, porque quando encarnada, ela teve a encarnação muito voltada ao catolicismo, né? Então são as vinculações, mesmo tendo até dentro do coração, porque há muitos católicos que professam o aprendizado da forma como recebem, mas dentro deles eles guardam intuições nesse sentido, mas guardam para eles, porque ninguém tem o direito de repente, né? Tudo terá um momento certo, mas de repente trazer uma colocação que ao invés de colaborar com aquele que não compreende a reencarnação e até nega, ao invés de colaborar, pode afastar da religião, né? Então, o plano espiritual amoroso tem sempre os seus espíritos abnegados que auxiliam nas diversas formas de religião, nas diversas formas de crer, para auxiliar aqueles, cada um a seu modo, né? E é o que ela fazia nessa vinculação com a Igreja Católica. E no plano espiritual, ela buscava templo católico, porque no plano espiritual também se busca as afinidades, né? Afinidades de pensamentos, de entendimento, de crenças, tudo isso é normal, né? Aquela afirmativa excitava-nos a curiosidade, naturalmente, não é? A alusão a um templo católico denunciava filiação sectária. Mariana efetivamente emudecera, enquanto Blandina se confiara a precioso extravasamento de suas elevadas emoções. Estariam ali espiritualmente divorciadas uma da outra? Então, foram os questionamentos que surgiram na mente do André Luiz, do Hilário, que não alcançavam essas nuances. A venerável irmã, que mostrava o halo de simpatia das mulheres admiráveis quando alcançavam a madureza, sorriu benevolente e acentuou: não estranhem, partilho com Blandina. Então a Mariana, que era uma senhora, ela responde: não estranhem, partilho com Blandina o estudo das leis divinas para renovar-me em espírito com vistas ao grande futuro, mas o amor que ainda trago pelos velhos companheiros de luta humana constrange-me a larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa a que me afeiçoei. Então ela tinha vinculações afetivas com esse grupo. Aliás, ponderou o ministro sensato, o auxílio divino é como o sol,
irradiando-se para todos. As instituições e as almas que voltam para o Pai Celestial recebem o suprimento de recursos que necessitam, segundo as possibilidades de recepção que demonstrem. Interessado, porém, nos apontamentos que surgiam cada vez mais valiosos, Hilário indagou: em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Com impedimento de nossa comunicação direta, como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? Vamos ter que ficar com essa indagação, né? Aguardando o momento da continuidade deste estudo na próxima terça-feira, e com isso nós vamos buscando, né? Formar ali a nossa própria ideia, o nosso próprio conceito, para entendermos como isso se dá. Mas podemos afirmar que o amor de Deus é como um sol que entra em todos os ambientes, né? Onde se abre a porta para ele entrar. Que fiquemos em paz.